Olá, meus amigos, muito bom dia e que Deus abençoe, ou melhor, faça de cada um de vocês a própria bênção. E para que você possa ser a própria bênção, você tem que usar a fé. A fé. E a fé que nós falamos não é aquela fé religiosa, aquela fé de hábitos. Você vai na igreja, volta da igreja, você faz as suas preces, as suas orações, mas nada muda, nada muda, porque no fundo você usa uma fé religiosa, uma fé delicada, uma fé polida, mas a fé verdadeira não tem nada a ver com o polimento, ou melhor dizendo, a pessoa ser polida. Não é polimento, ela ser polida. Não. A fé é bruta, minha amiga, meu amigo. A fé é bruta, bruta, bruta. A fé exige revolta. A fé exige atitude, atitudes de revolta. Você não pode aceitar a situação em que você se encontra. Então, por conta disso, você dá aquele brado de independência. Não, eu não aceito mais isso. E aí você parte para cima do problema com raiva. É isso mesmo, com raiva, com ira. Ira contra aquela situação, ira contra o inferno, ira contra a injustiça. Porque Deus se mantém irado contra as injustiças. Deus é irado contra o pecado. Deus abomina o pecado. Deus abomina o pecado. E a única coisa que faz mudar essa situação é quando o pecador se considera, oh meu Deus, eu sou pecador mesmo, o Senhor me perdoe, eu prometo a Ti, eu não vou viver mais no pecado e tal. Ele toma uma atitude drástica, dramática. Ele toma uma atitude que, aos olhos humanos, é uma atitude louca, porque ele decide dar uma guinada de 180 graus. Ele decide deixar aquela vida errada. E é óbvio que quando a pessoa está na vida errada, ela agrada aos que vivem na vida errada. Ela deixa a mentira, ela deixa de agradar os mentirosos. É ou não é? Então, a fé, a verdadeira fé, a atitude de fé é uma atitude de coragem. Coragem para saber dizer não àquilo que é errado. E aquelas pessoas que não gostam dessa atitude se revoltam, ficam falando mal, ficam jogando pedra, larga elas para lá. Não fique olhando para as outras pessoas, olhe para si, toma atitude em relação àquilo que Deus prometeu. Você não viu e você não vê na história da palavra de Deus, na história de Israel, você não vê um herói da fé que tenha sido polido. Não. Porque a fé exige aquele atrevimento, essa é a palavra. A pessoa é atrevida. Ela é atrevida, porque a fé que está dentro dela não aceita o pecado, não aceita aquela injustiça. Lembra que Jesus falou que bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Sede e fome, minha amiga, meu amigo, é um sentimento, é um sintoma de desagravo. A pessoa quer comer, a pessoa quer beber, a pessoa quer se satisfazer, porque é o corpo que está exigindo isso. Então, ela tem que ter isso em relação à justiça. Mas só que esse mundo é um mundo de injustiça. Esse mundo é um mundo de injustiça.
É um mundo de sujeira, de safadeza, de ladroagem, de corrupção. É um mundo de mentira, é um mundo de engano, é um mundo de traição, é um mundo egoísta, cruel, mau, perverso. É um mundo do diabo. E para você lutar contra esse mundo, você tem que ser agressivo. Você tem que ser arrojada, você tem que ser valente, você tem que ter coragem para desafiar esse mundo com uma vida de santidade. Que é isso que Jesus fala quando ensina na oração do Pai Nosso. Ele disse assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer, como é que Deus é santificado? Ele é santificado em nossas vidas, quando nós assumimos o caráter dele, quando nós vivemos o caráter dele, quando nós dizemos não ao pecado, quando nós reagimos contra tudo o que vem contra aquilo que é justo, aquilo que é errado. Olha, minha amiga e meu amigo ouvinte, Deus quer fazer de você um instrumento da glória dele. Ele quer fazer de você a própria bênção. Essa foi a promessa que ele fez a Abraão. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, será nele, essa água fará nele uma fonte para jorrar por toda a eternidade. Mas você tem que confrontar a sua vontade, você tem que reagir contra a sua carne, o seu eu, você tem que sacrificar. A fé exige o sacrifício, a fé fala de sacrifício. Quando Paulo fala lá que nós devemos viver de fé em fé e pela fé, ele está falando, nós temos que viver de sacrifício em sacrifício. Quer dizer, todo dia eu tenho que negar a minha carne, todo dia eu tenho que negar a minha vontade. O que é isso? Sacrifício. Sacrifício a cada momento da vida, cada segundo da vida. Então, a fé é algo bruto que não é aceitável pelo mundo. Você não pode esperar flores do mundo, você não pode esperar elogios, não, pelo contrário, você tem que esperar mesmo censuras, críticas, etc, porque isso é bom, quando me odeiam, graças a Deus, eu fico feliz quando as pessoas me odeiam, aquelas pessoas do inferno me odeiam, falam mal de mim, graças a Deus por essas pessoas, sabia? Graças a Deus, porque Jesus disse, bem-aventurados sois quando vos odiarem por causa do meu nome. Quer dizer que a fé envolve essa situação. Você é odiado porque você passa a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Essa é a fé inteligente. Esse é o desafio da fé. A fé não é para você chegar e fazer suas orações agradar a Deus e ao diabo, que é o mundo e as outras pessoas. Não, a fé não agrada as pessoas, a fé agrada a Deus. A fé agrada apenas a Deus, não agrada a ninguém, senão a Deus. E traz o benefício para o fervoroso. Graças a Deus, estou falando muito, mas amanhã nós estaremos falando mais a esse respeito. Deus abençoe a todos, espero que você tenha entendido, para que você coloque isso em prática. Você tem que ser revoltado contra essa situação. Você não pode ficar aí sentado esperando que vá chover as bênçãos, chuvas de bênçãos na sua vida. Se você não fizer nada, não vai acontecer nada, minha amiga. Desculpa lá você que está acostumado a cantar aquela canção antiga, né? Chuvas de bênçãos. Se você quiser ser a própria bênção, você tem que confrontar o seu eu primeiro, você tem que confrontar o mundo, você tem que confrontar o diabo. Esses são os da fé, esses são os nascidos de Deus, esses fazem parte dos 300 de Gideão. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.